Paz, irmãos, rogamos a Jesus, nosso irmão maior, que nos abençoe e nos ilumine, pois ainda caminhamos nas sombras de nós mesmos. Pedimos que com a sua alegria e a sua serenidade, que Ele nos ajude a curarmos as nossas feridas seculares que trazemos em nossas almas, em nossos corações. O nosso tema de hoje é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando nós temos a oportunidade de olharmos um pouco mais detalhadamente ao nosso entorno e em torno de nós, quando nós temos a oportunidade de olharmos ao nosso entorno e em nós mesmos, nós constatamos que os vícios nos acompanham por todos os lugares e em todos os momentos, por onde formos ou onde estivermos. Mas precisamos entender por que precisamos ter o nosso coração puro. Jesus nos diz que todos aqueles que tiverem o coração puro conseguirão ver Deus. O que é necessário para termos o coração puro? O que devemos fazer? Eu quero ver Deus, por isso busco a pureza do meu coração, já que eu sei, através de Jesus, que esta pureza é a única chave que abre as portas para que eu possa encontrar Deus. Por mais que nós nos esforcemos, ainda não entendemos o que é essa pureza de coração. Mas, ao longo do tempo, ao longo da nossa jornada evolutiva, pouco a pouco isso vai se tornando mais claro. E percebemos que somente será alcançada essa pureza que Jesus nos fala através da simplicidade e da humildade. Para termos o nosso coração puro, é necessário que nós possamos excluir todos os pensamentos de egoísmo e de orgulho que estão em nós, que estão em cada um de nós. Quando Jesus, naquele momento, pede para que os seus apóstolos deixem vir até ele as criancinhas que eles estavam expulsando para que não incomodassem o mestre, ele está ensinando uma lição de amor para os apóstolos e para o futuro para nós. Porque todos nós nascemos e renascemos com o compromisso do progresso. Temos que sair da sombra na direção da luz e nos inebriarmos dela. Esse é o impositivo básico da nossa existência em qualquer nível que ela se manifeste no planeta em que nós estamos habitando. À medida que nós desenvolvemos de criancinha espiritual para adulto espiritual, mais responsabilidade nós temos, mais compromissos relevantes assumimos, que mais rapidamente vão proporcionar o crescimento que nós necessitamos para alcançarmos a condição de espírito puro. Todos nós renascemos debaixo de leis severas, que estabelecem o cumprimento de algumas regras educativas para frear as nossas falhas de caráter e as nossas imperfeições morais que vêm do nosso passado. Quando Jesus olha para aquelas criancinhas e pede para que elas venham até ele, ele sabe que são espíritos velhos, mas também sabe que a partir do nosso nascimento, as nossas ideias vão retornando gradualmente, acompanhando o crescimento do nosso corpo. Nos primeiros anos, somos realmente crianças, pois aquelas ideias, aquelas lembranças daquilo que fomos no passado estão adormecidas em nós. Nós somos mais dóceis, nós somos mais acessíveis aos ensinamentos que podem modificar a nossa natureza e nos fazer progredir, facilitando a tarefa dos nossos pais. O espírito, ele está revestido por um tipo de roupagem da inocência.
Por isso Jesus toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Quando nós estamos nos círculos inferiores da espiritualidade, onde existem apenas a desgraça, a falta de esperança, somos espíritos fracos, escravos, viciados, e Jesus nos vê como crianças espirituais, e Ele está nos chamando como chamou aquelas criancinhas. Meus irmãos, algumas das nossas reencarnações são programadas com muito carinho e com cuidados especiais, tendo em vista as graves experiências que nós já vivemos anteriormente. Já fomos praticantes de crimes hediondos e tivemos reabilitações dolorosas que prepararam os nossos espíritos para empreendimentos de alta significação em favor de nós mesmos, assim como da sociedade em que nós estamos inseridos. Jesus, ao chegar entre nós, ele foi a luz que espantou as trevas, nos ensinando que o homem deve seguir a lei cósmica que revela o universo, que nos mostra o caminho até o Pai. Quando Jesus nos chama como pequeninos, dizendo a todos nós que Ele tem o alimento que fortifica os fracos, os débeis, os tímidos, que necessitam de amparo e consolo, devem procurá-lo, porque está nos chamando. E Jesus pede que os ignorantes venham até Ele para serem iluminados. Os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Ele nos chama para nos dar o grande remédio para os males das nossas vidas, revelando o segredo da cura das nossas feridas. Jesus tem esse bálsamo poderoso, virtuoso, que se aplica às chagas dos nossos corações e às curas das nossas almas através do amor e da caridade. Quando aceitamos a tarefa e recebemos o nosso corpo, que é o instrumento para o desempenho do trabalho assumido, nós retornamos ao proscênio terrestre. Nós voltamos ao palco da vida encarnada com júbilos e expectativas da espiritualidade amiga que intercedeu por nós, que trabalhou por nós para que pudéssemos renascer. Mas ao sermos envolvidos pela carne ao sermos envolvidos pela carne, e as heranças dos instintos também voltam conosco, e as tendências mórbidas, o orgulho, o egoísmo, que devem ser superados para termos o coração puro, para sermos bem-aventurados. Mas os nossos sentidos vão se embriagando com os prazeres da carne e vão afastando-nos das nossas responsabilidades assumidas na espiritualidade antes de nascermos. E eles vão fazendo que os nossos sentidos, de uma maneira hábil e segura, comecem a adormecer o sentido da espiritualidade, predominando os instintos da carne. O encantamento inicial de partirmos do mundo espiritual para o mundo material é substituído pelo tédio, e o entusiasmo daqueles primeiros dias vai cedendo lugar às experiências mais palpitantes que falam mais diretamente aos nossos sentidos. E nós nos afastamos dos compromissos assumidos com os amigos espirituais que deveríamos ter abraçados com devotamento. Vamos esquecendo. E não são poucos os reencarnados que estão comprometidos com uma vida de trabalho que fracassam lamentavelmente. A vida em si mesma, ela é severa para todos nós, e nada passa despercebido por aqueles que a controlam, os seus controladores. Eles insistem na preservação dos compromissos que nós assumimos,
e querem a sua realização. Até que, dado a nossa teimosia, a nossa ignorância, a nossa sombra, aos nossos instintos, eles nos deixam por conta própria. Não existe essa liberdade no arbítrio de cada um como nós gostaríamos. Os limites são impostos para esse arbítrio. São os deveres inadiáveis que não devem ser interrompidos ao nosso bel prazer, à nossa vontade. Portanto, é preciso muito cuidado e necessitamos acordar, precisamos despertar dessa letargia que vai tomando conta de nós e adormecendo as nossas aspirações espirituais. Meus queridos irmãos, tudo tem um preço, especialmente o prazer. É preciso disciplinar a nossa vontade, treinar a nossa renúncia em pequenas doses, para, aos poucos, alcançarmos um nível mais alto de abnegação e, portanto, de devotamento ao bem. Deixar vir a minhas criancinhas, pois o reino dos céus também pertence a eles. Precisamos selecionar os nossos compromissos para executarmos aqueles que são de natureza eterna, os compromissos assumidos na espiritualidade. Não podemos nos isolarmos naquele narcisismo enganoso, pois essa atitude que nós vamos mostrando ao nos isolarmos é a nossa própria soberba e é de uma agressividade reprimida. Porque o próximo necessita de nós e, de igual maneira, nós necessitamos do próximo. A solidão é má conselheira. E quando buscamos companhias, desejamos somente aquelas que nos dão prazer, que nos promovem a vaidade. E quando não a encontramos, nós nos isolamos, nós entramos num processo de solidão espiritual. Precisamos despertar do engodo, do engano em que estamos envolvidos. O engano proporcionado pela matéria, pelos nossos sentidos, pelos nossos desejos, e voltarmos para a realidade do Espírito, para percebermos que esta é a nossa verdadeira tarefa para nos tornarmos puros de coração. Temos que nos ligarmos aos propósitos da imortalidade e nos tornarmos simples, de fácil acesso. Nós não somos inatingíveis. Todos temos os nossos pontos fracos, as nossas vulnerabilidades. Nós temos por obrigação espiritual descer do falso pedestal em que nós nos colocamos ou que nos colocam e considerarmos que o futuro, o nosso futuro, mesmo quando nós planejamos muito bem, ele é imprevisível, ele pode mudar. Não está em nossas mãos os desígnios do nosso próprio futuro. Retemperar o nosso ânimo e meditarmos nas razões que nos atraíram para o bem. Por que eu estou me voltando para o bem? O que me leva a trabalhar no bem? O que faz com que eu me importe com o meu próximo? Não podemos esquecer que os nossos amigos espirituais providenciaram facilidades para nós. E essas facilidades podem ser retiradas a qualquer momento, sem o menor esforço. Depende de nós, depende do quanto nós realizamos e nos esforçamos para cumprir com os compromissos com a espiritualidade. Depende de nós, ao sairmos da infância e adentrarmos a idade adulta, levarmos adiante os nossos compromissos, levarmos adiante as nossas obrigações com a espiritualidade, para o nosso próprio progresso espiritual.
Os nossos compromissos com a vida são múltiplos. Eles não existem apenas para que nós possamos usufruir do gozo do prazer, mas também existem compromissos para o sacrifício pessoal, para o sacrifício da fraternidade. Nós precisamos examinar a nossa folha de serviço na esteira das oportunidades que se apresentam diariamente para nós. E precisamos começar enquanto é tempo, enquanto estamos a caminho, enquanto ainda é dia, nos alerta o Mestre Jesus. Por mais agradáveis que sejam os prazeres do corpo, eles sempre deixam em nós uma vontade de querer mais, nunca estamos satisfeitos. São prazeres que nos levam o tempo todo para a insaciedade. E quando nós nos voltamos para esses prazeres insaciáveis, nós nos esquecemos que precisamos viver em paz de consciência. Nós precisamos evitar a anestesia espiritual, porque a verdade, ela vai retornar, e muitas vezes ela retorna em forma de culpa, em forma de condenação, em forma acusatória. Nós precisamos quebrar o ritmo negativo das nossas paixões e começarmos novas experiências iluminativas. Temos que pensar em termos da nossa imortalidade, mesmo enquanto estamos na transitoriedade da carne. Deixar vir a minhas criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, nos alerta o Mestre. Nos está chamando para essas experiências iluminativas, para nós nos libertarmos do egoísmo e da vaidade. Para nós nos libertarmos dos prazeres da carne e nos voltarmos para aquilo que realmente é duradouro, a espiritualidade. A todos os instantes da nossa vida, nós precisamos bendizer ao Pai por tudo aquilo que Ele nos proporciona. Meu Pai, que se faça a sua vontade e não a minha. Se eu preciso passar pela experiência da dor e pelas tribulações difíceis, bendito sejas. Se te agrada apiedar-te da minha frágil criatura, dar-me ao coração as alegrias puras, bendito sejas também, nos ensina o Espírito de verdade. Temos que dar graças, louvar ao Pai por todas as oportunidades que chegam até nós, sejam elas oportunidades de sofrimento, de dor, ou de alegrias, mesmo que temporárias. Mas possamos pedir que o amor divino não se amorteça em nossa alma e que nós incessantemente vamos passo a passo orando e pedindo para que a nossa oração suba aos pés do nosso Pai como prece de gratidão. Bem-aventurados os puros de coração, pois se tiverem amor, terão tudo aquilo que se pode desejar na terra. Já nos ensina a espiritualidade. Se tivermos amor, o nosso tesouro será colocado onde nem a traça, nem a ferrugem podem devorá-lo. E nós veremos desaparecer da nossa alma tudo aquilo que pode manchar a sua pureza. A energia do amor, a energia pura, a energia que não se contamina, a energia que ilumina a todo momento e não se enfraquece. A cada dia, o fardo da matéria se tornará mais leve sobre os nossos ombros. E como um pássaro, a nossa alma voará nos ares e não nos lembraremos da terra. Nós subiremos incessantemente até que a nossa alma, inebriada, esteja impregnada da verdadeira vida no seio do Senhor. O Mestre, Jesus, o nosso irmão maior, o nosso guia, o nosso modelo, nos chama enfático
vem hoje trabalhar na minha vinha. E nós temos que responder com segurança, com determinação: eis-me aqui, Senhor, para cumprir a minha tarefa, os meus compromissos assumidos na espiritualidade. Por mais que eu possa encontrar obstáculos na minha vida. Bem-aventurados os puros de coração, aqueles que não têm orgulho, aqueles que lutam contra o egoísmo, aqueles que são fraternos, aqueles que cumprem as leis universais do nosso Pai. Bem-aventurados os puros de coração, aqueles que não blasfemam, aqueles que não lamentam as difíceis provas da existência da carne. Bem-aventurados os puros de coração, aqueles que são fraternos, aqueles que socorrem àqueles que se esforçam em se tornar melhor a cada dia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, nos ensina o Mestre Jesus. Vamos nos esforçar, vamos nos esforçar, vamos exigir de nós a cada dia, a cada momento, essa busca pela pureza do coração, abrindo mão do orgulho, abrindo mão do egoísmo, abrindo mão da prepotência, que apenas nos dificultam e impregnam o nosso coração de impurezas. Vamos à nossa vibração final? Jesus, Mestre querido, que o nosso coração a cada dia possa se tornar mais e mais puro. À medida que vamos tomando consciência da espiritualidade e da casa do Pai à qual nós devemos retornar, melhores do que quando aqui chegamos. Te pedimos, Mestre, permita que a espiritualidade permaneça ao nosso lado. Nos auxilie a caminharmos nessa jornada cheia de obstáculos, de dificuldades, colocadas por nós mesmos ou por outros irmãos. Mas, Mestre, acima de tudo te pedimos, estenda sobre nós a tua mão de amor e nos abençoe. Nos dê a luz que clareia a nossa jornada ainda cheia de sombras. E que cada dia, cada um de nós, possamos nos levantar e agradecer ao Pai Maior. Bendito sejas, meu Pai, por tudo aquilo que me dá, por tudo aquilo que me proporciona para o meu próprio crescimento de amor. Muita paz a todos, queridos irmãos, que possamos honrar Jesus na sua glória infinita, voltada para o nosso próximo e para o amor de todos. Fiquem em paz.